A palavra, ela diz assim, versículo 5. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel, e Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porque, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Pai, fala conosco nessa noite pelo Teu Espírito, dando-nos, ó Pai, a bendita revelação da Tua Palavra, nos guiando, Pai, a toda a verdade. Tu que és o Deus fiel, Deus que tem uma palavra fiel, o Deus que procura encontrar em nós resposta da Tua fidelidade que Tu já depositaste em cada um de nós. O único fiel é o Teu Filho, que o Senhor nos deu, que Ele fez uma obra tão plena, completa no Calvário, e temos a Sua vida pela ressurreição, porque nós morremos e ressuscitamos com o Senhor. Pai, obrigado pela glorificação e entronização de Cristo, pelo Espírito que Ele derramou sobre nós. Então, por esse mesmo Espírito, nos ajude cada dia mais a encontrar o Senhor Jesus nas Escrituras e sermos edificados por Ele. Em nome de Cristo, nós oramos. Amém. Irmãos, eu creio que não falta dentro da Palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas, exemplos para nos inspirar e também para evitarmos o mal. O texto de Romanos, capítulo 15, que nós já lemos, quando começamos a tratar desse assunto, 15:4, quando a palavra fala que toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para que o homem de Deus seja habilitado para toda boa obra. Então, irmãos, a fé, ela não tem segredo, ela precisa de determinação, e uma vez que o Senhor falou, nós devemos crer, estar unido àquilo que Ele disse. Então a nossa vida será uma vida verdadeiramente que irá prosseguir para a maturidade espiritual. Porque se o Senhor disse, Tito, Ele vai dizer para nós que o Senhor, Ele não pode mentir. Então, se Ele disse, Ele vai cumprir a sua palavra. Então, o grande problema atualmente do povo de Deus é não crer. Não basta você saber, precisamos de crer, de estar unido, ainda que custe muitas vezes a própria vida. Mas, irmãos, quando nós cremos naquilo que Ele disse, aqui, quando Josué e Calebe, quando Moisés pediu para que ele fosse espiar a terra, o povo que estava ali era muito incrédulo. O povo de Israel, o povo do Senhor, que Ele havia separado para Ele, que os libertou da escravidão do Egito, daquelas cargas, daquele cansaço terrível. O Senhor sempre procura nos trazer alívio. Então Moisés, o Senhor que pediu para que Moisés enviasse espias para espiar a terra. O problema é que muitos não olharam para a terra, olharam para os habitantes da terra. Estavam ali os gigantes. Assim também na nossa vida, irmãos, temos aqui uma lição tão preciosa. Quando nós colocamos os olhos no problema, ele vai se tornar cada vez mais grande, ele vai crescer, vai nos assustar. Mas, irmãos, como Josué e Calebe, eles creram no Senhor, naquilo que o Senhor havia dito para
Josué e Caleb para eles entrarem e espiar a terra, para possuir a terra que Deus os daria para eles. Josué e Caleb, eles estavam com os olhos fixos no Senhor. E quando nós olhamos para o Senhor, nós não temos o que temer. Primeiro temos que conhecê-lo. E a palavra revela quem é o nosso Senhor. Ele é o grande eu sou, que todas as coisas é possíveis para Ele, nada é impossível para Ele. Então, não importa as dificuldades, porque muitas vezes se levantará no meio do povo de Deus pessoas com tendências para desanimar o povo de Deus. E então, existem muitas formas e maneiras das pessoas serem desanimadas. Por exemplo, uma das coisas que desanima bastante, pessoas que são inconstantes no reunir do povo de Deus. Isso desanima os irmãos, aqueles que estão perseverantes, ou pelo menos se estão firmados no Senhor, vai fazer com que eles sofram, porque está ligado ao corpo, e a preocupação realmente, se há amor, ela vai ser constante, vai aumentar, e vai fazer com que a gente sofra, e de alguma maneira também é bom, porque nós vamos interceder e orar por aqueles irmãos, vamos visitá-los, vamos procurar estar com eles, para que eles então realmente possam estar no caminho e caminhando junto com o povo de Deus, ainda que a passos de gados, como está lá em Gênesis, né? E então, irmãos, existe aqueles também que quando é de fato, o Senhor move alguns irmãos, move alguns corações no meio do povo do Senhor, e esses irmãos têm a incumbência de passar o recado do Senhor para aqueles outros irmãos. Então aqueles irmãos, na hora parece que aceita de uma forma tão, vamos dizer assim, alegre, mas depois começa a desanimar o povo com as suas experiências negativas. Olha isso aí, quando eu frequentava outra igreja, nós tentamos fazer, não deu certo. Talvez não deu certo porque não foi da vontade do Senhor, quiseram fazer porque talvez o líder mandou. Meus irmãos, nós temos tido um cuidado muito grande, principalmente aqui nessa comunidade, de não mover uma palha se não for da vontade do Senhor. E graças ao Senhor, até hoje, o Senhor tem confirmado no coração de muitos irmãos aquilo que de fato Ele almeja e deseja fazer. Está fazendo, já começou a fazer. Uma das coisas que Ele está fazendo é julgando o seu povo. Nós temos sido julgados pelo Senhor. O julgamento da casa de Deus começou por nós, já está em evidência. A questão, aqueles irmãos que desejam então aquele crescimento, o julgamento do Senhor vai vir, no sentido de que esse julgamento não é algo que Ele vai nos julgar como um juízo de mandar para o inferno, de mandar, não é essa a questão. A questão do juízo é que o Senhor, ali se você ler com bastante cuidado, a ideia, o sentido real é preparar o julgamento para preparar o povo. Então o Senhor vai trazer uma série de tribulações, sofrimentos, e 1 Pedro vai mostrar exatamente isso, do capítulo 1 até o capítulo 4, e depois outras cartas de Paulo, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do verso 7, muito interessante ali, esse julgamento, quando que vai cessar, né? Essas provações do Senhor sobre as nossas vidas. E aqui com Caleb e Josué não era diferente, eles estavam aparentemente diante de um grande impasse, para possuir a terra, então aqui eu quero fazer algo muito interessante. A terra de Canaã é uma figura linda de Cristo. Eles sabiam, porque eles espiaram a terra, e viram que a terra era muitíssimo boa, terra que emana leite e mel, porque aqui é uma figura linda da pessoa de Cristo, da plenitude de Cristo. Então eles tinham que adentrar e tomar posse, porque o Senhor havia dado a eles, eles tinham que se apossar. Muitas vezes eu tenho tido, irmão, um cuidado muito grande com relação ao que o Senhor tem inquietado no meu coração. Essa questão da posse, a gente percebe, pelo menos aqui na nossa cidade, muitas das pessoas que aqui congregavam, que não congregam mais, às vezes a gente pergunta por quê. Eu fui questionar isso diante do Senhor. Senhor, por quê que muitas vezes as pessoas congregam, confessam a palavra, até pregam a palavra e de repente elas caem para trás? Então aqui algo é muito perigoso, nós conhecermos as Escrituras, sabermos a doutrina do novo nascimento, saber que seu homem velho foi com ele crucificado,
que foi sepultado e morto e ressurreto, mas existe um perigo de você não se apossar disto como uma realidade espiritual. Porque senão o apóstolo Paulo, ele não escreveria para Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, verso 12. Vamos dar uma olhada lá, irmãos, a gente já volta aqui. 1 Timóteo, vamos dar um pulinho ali, capítulo 6, verso 12. Aqui, Timóteo, ele nos traz uma advertência bastante interessante. Olha aqui, 1 Timóteo 6, verso 12. Então, Paulo está dizendo o seguinte, inspirado pelo Espírito: combate o bom combate da fé. Irmãos, nós estamos preparando um estudo, com a ajuda do Senhor, vamos demorar um pouquinho para ministrar, sobre combater o bom combate. É algo fantástico, interessante, muito edificante para a igreja do Senhor nesses últimos dias. Então, Paulo está dizendo o seguinte: combate o bom combate da fé. Se é fé, claro que envolve também, vamos reportar aqui, fazer um linkar todo o capítulo 14 de Números com este versículo. Combate o bom combate da fé. Ok? Muito bem. Ele diz assim: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna. Não basta, irmãos, nós apenas conhecermos as Escrituras Sagradas e não termos a realidade daquilo que nós lemos e entendemos. Às vezes o desejo do Pai é tão grande em revelar essas verdades para o nosso coração, para que nós venhamos nos apropriar dela. Às vezes você pode ser muito enriquecido numa ministração da palavra, você pode gozar de uma alegria momentânea pela revelação que o Senhor lhe deu naquele momento, mas você não dá um passo à frente, você não se apropria, você não toma posse, você retrocede para trás. Uma das coisas muito perigosas que Apocalipse 21, 8 fala: quanto aos covardes, aos tímidos, não avançam. Em Números 14, o povo era covarde, o povo era tímido, porque Deus disse que aquela terra Ele deu a eles. Então eles tinham que entrar e tomar posse. Josué e Caleb foram dois queridos irmãos que então olharam para o Senhor. Claro que eles espiaram a terra. Moisés não pediu para eles espiar os moradores da terra, para espiar a terra. Veja a riqueza que é essa terra. Então eles viram lá, para carregar um cacho de uva, era necessário 2 homens com uma vara, né? E carregar o cacho de uva. Que terra rica, que terra fértil. Tudo isso fala da beleza de Cristo, da plenitude de Cristo. Então essa terra é de vocês, entrem sem nenhum medo, sem nenhum constrangimento, porque eu vou dar para vocês. Agora, irmãos, quem eram aqueles inimigos do Senhor, do povo de Israel, quando o Senhor estava como a vanguarda, estava à dianteira deles? Então eles não podiam temer, eles não podiam ter medo, né? Porque os senhores iriam guardar aquele povo. Igual muitos hoje, trazendo para os nossos dias, de fato, não basta você conhecer a palavra, não basta você apenas ler as Escrituras, ter um ótimo entendimento das Escrituras Sagradas e não tomar posse da realidade espiritual da pessoa de Cristo. Porque, meus queridos irmãos, neste estudo, nós vamos nos atentar para 7 aspectos da fé demonstrada por Caleb. Uma das coisas que Caleb fez, o que ele fez aqui? Vamos lá para capítulo 14 de Números, né? Vamos nos deter um pouquinho aqui. Então, o primeiro aspecto da fé de Caleb foi reivindicar pela fé, ou fazer uma solicitação. Essa palavra reivindicar aqui, nós devemos tomar cuidado com ela, porque às vezes nós queremos reivindicar algo do Senhor que Ele não tem para nós. Seria uma reivindicação totalmente distorcida, ou uma determinação, né? Então, primeiro que ele reivindicou, ou seja, o sentido aqui é que Caleb fez uma solicitação
acerca daquilo que se possui por direito. Então, irmãos, olha aqui o versículo 6. E Josué, filho de Num e Calebe, 14:6. Dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. E se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará a terra que emana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar, porque retirou deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não temais. Quando aqui diz que o Senhor retirou dele o seu amparo, esses gigantes estavam na terra. Muito bem, até então era, vamos colocar aqui, um tempo de juízo, porque neste mundo tudo vai chegar a um fim. Para os filhos de Anak também, eles eram os gigantes, estavam na terra, mas a terra não era para eles. Eles estavam ali tipificando aquilo que começou lá no Jardim do Éden, quando Satanás se apossou daquilo que Deus havia criado e dado todo o domínio ao homem. Então, quando Adão comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não apenas fez com que o pecado entrasse no mundo, nele, e toda a raça humana nascesse contaminada com o vírus da morte, mas também ali o que ocorreu de fato é que Adão transferiu todos os domínios que Deus havia dado para ele, para Satanás. Você vai descobrir isso lendo Mateus capítulo 4, que Satanás então diz para o Senhor Jesus: olha, todos os reinos deste mundo é meu, porque foi passado para mim. Quando Adão pecou, então passou todo o radar, que é o domínio para o homem. Então, como Deus é justo, como Deus é perfeito, Ele veio restituir, veio pagar o preço de tudo aquilo que Satanás havia tomado de posse, que não pertencia a ele, pertencia a Deus por criação e agora por redenção, porque Deus é justo. Se alguém tomar posse daquilo que é do Senhor, o Senhor vai pagar o preço. O Senhor não vai falar: isso aqui é meu, dá licença, eu criei. Não vai. Então o Senhor vai pagar o preço. Isso que Cristo fez. Irmãos, por isso que a salvação é tão linda, ela é tão maravilhosa. Deus, Ele é justo, tudo que Deus faz é baseado na sua justiça. Não vamos encontrar nenhum resquício de justiça na vida do nosso Senhor Jesus, do nosso Pai, do Espírito Santo. E Ele quer também que não seja encontrada em nós nenhuma justiça, porque quando Jesus morreu na cruz, a justiça de Deus Ele imputou a nós. 2 Coríntios 5:21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós nele fôssemos feito justiça de Deus. Então nós somos feitos justiça de Deus. E se você ler, por exemplo, Jeremias 33, abra comigo lá, Jeremias 33, versículo 16, você vai descobrir que essa justiça que foi imputada para nós, e eu tenho dito aqui algumas vezes para vocês, nós nunca podemos divorciar o Senhor da justiça dEle. Nunca podemos divorciar o Senhor de nada daquilo que Ele diz na sua palavra. 33, verso 16. Porque, irmãos, lembra que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós nele fôssemos feitos justiça de Deus. Irmãos, isso foi imputado a nós. A justiça de Deus foi imputada a nós. Será que Deus imputou uma justiça dele para nós? Tirou da prateleira e deu para nós? Não é esse sentido. Quando Ele imputou a sua justiça a nós, Deus estava se imputando a Ele mesmo para nós, porque Ele é justo, e podemos chamá-lo de que quem tem Cristo, tem a justiça de Cristo. E qual é a justiça de Cristo, irmão? Qual é a justiça de Cristo? Ele mesmo, entende?
Olha o versículo 16. Deixa eu ler aqui a partir do versículo 14, que fala dessa bendita promessa. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que proferi à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça. Ele executará juízo e justiça na terra. Claro, porque problema de alienação é nosso, problema de pecado é nosso. Então ele faria justiça, ele resgataria o seu povo com a sua própria justiça. Própria justiça de Deus é Ele mesmo. Então ele diz assim no verso 16: naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém é uma figura linda da igreja, irmão. E Jerusalém habitará seguramente. Ele está prometendo. Irmãos, aqui a ideia é o seguinte: habitar seguramente não significa que vamos ter um tempo aqui sem guerras. Por exemplo, pode estourar uma guerra aqui no Brasil, mas em que sentido nós estamos habitando seguramente? Nele. Porque não importa mais o que ocorrerá conosco, nós estamos seguros nele. A nossa união com Cristo foi quando Ele nos incluiu na sua morte, morremos com o Senhor, fomos sepultados, ressuscitamos com o Senhor, então nós estamos unidos a Cristo numa união indissolúvel. Jesus disse lá em João 10, 28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Essa é a segurança nossa, porque nós habitamos, o lugar da nossa habitação não é aqui neste Egito, não é neste mundo. Aqui há um tempo, é um tempo que vai ter um fim, aqui é temporal. Então nós vamos, Jerusalém habitará seguramente, mas nele. Agora, ela será chamada Senhor, Justiça Nossa. Então, todos nós, a Jerusalém, a igreja, ela é cristocêntrica, porque o Senhor, que é a nossa justiça, habita em nós, e é o nosso cabeça. Entende, irmãos? Então, com o que nós temos que temer? Com absolutamente nada. Quando o Senhor pede para nós avançarmos, é porque Ele está na frente, abrindo as picadas. O caminho da cruz, para que Ele realizasse a obra da cruz, Ele trilhou. E o caminho da cruz, Ele nos convidou para trilharmos. Mas neste caminho da cruz, o Senhor nos supriu de tudo. Não tem como alguém levantar algum argumento que neste caminho da cruz é muito difícil. Eu sou obrigado a concordar, mas eu não posso dizer o seguinte: meu irmão, você está reclamando deste caminho. Lembre-se de uma coisa, que toda e qualquer tipo de tribulação, sofrimento e dor não está acima da sua capacidade de suportar. Ele vai permitir isso, mas Ele está segurando a corda, até aqui que a gente aguenta. Ele não vai abaixar mais a corda, mas Ele vai passar junto conosco. Isaías 43, quando passares pelas águas, eu serei contigo, quando pelos rios, não te submergirá, quando fogo, a chama não arderá em ti. Vamos passar, mas sob os cuidados do Senhor. Então Ele é conosco, o Salmo 46, Deus é nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E 46:10 fala que o Deus de Jacó está conosco. Ele está conosco. Então não temos com que realmente nós temermos, meus queridos irmãos. Vamos dar uma voltada lá para Números capítulo 14. Nós vamos fazer essas digressões assim, irmãos, porque, claro, não vai dar para nós analisarmos os 7 aspectos. Talvez esse seja um assunto para a conferência, mas vamos tirar algumas lições aqui para as nossas vidas tão preciosas, para que a gente possa então conhecer os desígnios do Senhor, conhecer que Ele tem nos chamado para uma vida de credulidade. Então, irmãos, o primeiro aspecto aqui é quando nós reivindicamos para nós
aquilo que Ele já nos deu na sua palavra. Tudo que Ele nos deu para mim e para você foi pela fé. Agora, como que eu posso reivindicar do Senhor isso? Vamos colocar aqui em assuntos bem simples para que possamos compreender. Por exemplo, a Bíblia diz em João 12:32, Jesus disse assim: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Então, irmão, será que essa aqui é a experiência de todos nós? Deve ser a nossa experiência. Ele nos atraiu, nos colocou no seu corpo. Todos, muitos pensam que Ele atraiu todos, literalmente atraiu todos no seu corpo na cruz, mas nem todos irão crer. Então eu tenho que crer que naquele todos está o meu nome, eu faço parte, eu fui atraído. Isso tem que ser uma verdade na minha vida. Se isso não for uma realidade, uma verdade, eu estou tão somente vivendo uma vida religiosa, não uma vida cristã autêntica. Porque o que vai trazer conforto e encorajamento para nós é crermos e sabermos que fomos atraídos em Cristo. Que coisa interessante. Mas quando que fomos atraídos? Quando Ele foi crucificado há mais de 2000 anos atrás. Naquela cruz eu estava junto com Ele. De alguma maneira eu estava lá, porque a Bíblia diz. E nós sabemos que quando Ele expirou, entregou a sua vida para morrer, nós estávamos nele, como que aquela sanguessuga lá que gruda nele, estamos grudados em Cristo. Ele morreu, nós morremos com Ele. Essa é a verdade da libertação do nosso pecado. Não existe, eu creio de uma maneira e eu creio de outra maneira. Judas 1,3 fala da comum salvação. Então não existe uma outra forma de crer na nossa salvação, se não ser pela obra do Calvário. Não existe outro caminho, irmão. Então, Ele morreu, nós também fomos crucificados. Por exemplo, temos que nos apropriar de que o nosso pecado foi tirado de nós. Mas de que maneira? Se estamos em Cristo, crucificados junto com Ele, a Bíblia traz para nós uma linda revelação que diz assim: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravo. Então, Romanos 6,7 diz assim: aquele que morreu, ou quem morreu, justificado está do pecado. Ou seja, aquele que creu que foi atraído, crucificado junto com Cristo, a justiça de Deus se cumpriu na vida dele. Romanos 1,17 diz assim: porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Então, eu preciso de crer que tudo foi feito pelo Senhor, mas a morte de Cristo na cruz foi uma morte participativa, na qual eu devo me apropriar pela fé. Eu morri, eu estou morto com Cristo. E pela ressurreição, Ele me fez assentar nos lugares celestiais. Vocês morreram, a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. Então, eu tenho que me apropriar dessas verdades pelo Espírito. Então, se eu não consigo crer, eu devo ir aos pés do Senhor, rogar ao Espírito Santo de Deus, rogar, irmãos, pedir com insistência, rogar, clamar, gemer: Senhor, eu não vou sair daqui enquanto Tu não me deres a revelação da minha morte e ressurreição com Cristo. Às vezes, muitos ímpios oram pelos seus próprios interesses, para isso, para aquilo, mas não atentam que eles devem, antes de falecerem, se apropriar da vida, desta vida abundante que Cristo veio oferecer para cada um deles. Estão me compreendendo, irmãos? Então, Ele quer ser a nossa vida para dirigir a nossa vida de uma forma adequada até a glória. Então é um caminho vibrante, é um caminho que cada vez mais que as circunstâncias vêm contra nós, com o tempo a gente vai tê-la como que nós vamos perceber que quando se levanta uma tribulação lá na frente, um temporal, um vento contrário, ou talvez uma calamidade, nós sabemos em quem temos crido, nós sabemos que a nossa confiança está no Senhor. Lembra do Salmo 125:1? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas que permanecem para sempre. Porque a nossa confiança está no Senhor.
Não adianta você tão somente ler as Escrituras, confiar na Bíblia, mas não crer no Senhor, segundo está escrito. Entende? É um perigo muito grande, irmãos. Então, o sentido de reivindicar aqui é qualquer coisa que deve ser feita inteiramente com base naquilo que Deus prometeu. Naquilo que Deus prometeu para cada um de nós. Senão não vai fazer nenhum sentido. Irmãos, nós temos visto muitas derrotas de homens que são filhos do Senhor em Cristo Jesus, homens piedosos, mas que não entenderam esse segredo ainda de crer e descansar, porque quem crer, descansa. Muitos do que não entraram, do povo de Israel, na terra prometida, porque eles não creram. Aqueles que não creram não entraram no descanso do Senhor. Irmãos, e o Senhor, Ele só vai descansar, Ele está procurando um lugar de repouso para Ele. O Senhor descansa é quando nós, então, descansamos na obra suficiente consumada no Calvário. Então, quando nós cremos, o Senhor encontra em nós o seu lugar de repouso, porque Ele habita em nós, Ele está batendo. Faz muito sentido, lá em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Era uma igreja que se considerava salva, mas o dono da igreja, o Senhor Jesus, estava do lado de fora, batendo e querendo entrar. Se alguém de vocês ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele ceará comigo. Então nós somos chamados para uma comunhão com o Senhor. Entende, irmãos? Agora muitos não desfrutam disso. Você tem que tomar muito cuidado, irmão, se você tem percebido na sua vida, se de fato você tem desfrutado de uma comunhão com o Senhor, se você tem tocado o Senhor. Eu gosto tanto do apóstolo João, quando, claro que ele viveu aqui na face da terra, mas ele nos chama para uma íntima comunhão com o nosso amado Senhor. Sabe de que maneira? Abra lá em 1 João capítulo 1. Irmãos, aqui João, ele nos chama tanta atenção com essa doçura desse texto, que diz assim, olha como é que ele vai descrever para nós, claro, inspirado pelo Espírito, não tenha dúvida disso. 1 João capítulo 1, então aqui, irmãos, a partir do verso 1 mesmo, vamos ver alguns detalhes que são fundamentais para nós. Diz assim o verso 1, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam, tocaram, com respeito ao verbo da vida. Então, aqui, irmãos, isto João colocou, inspirado pelo Espírito, para mostrar para nós que esta comunhão com o verbo da vida, ela não é uma comunhão inalcançável, ela está à disposição de todos nós. Basta nós desejarmos e querermos, e ter um apetite, e termos sede, na expressão do salmista, a minha alma tem sede, sede de Deus, né? Apalparam com respeito ao verbo da vida. E aí ele diz no versículo 2 sobre a encarnação de Cristo. E a vida, essa vida que estava com Deus, que era Deus, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos. Aí ele vai explicar qual vida é essa. A vida eterna, a qual estava com o Pai. João 1,18 vai dizer que o Filho estava no seio do Pai, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. Então João vai insistir conosco aqui, irmãos, de novo, sobre a importância dessa comunhão. Ele diz o seguinte: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. Presta atenção, irmão. Olha, João diz que tocou, que apalpou o verbo da vida, o próprio Senhor Jesus. João está dizendo que ele teve uma comunhão muito íntima com o Senhor, de vê-lo humanamente, de tocar a realidade do Cristo. Então, aqui ele faz essa insistência. Irmãos, leia esses 2 versículos que nós lemos aqui, exaustivamente, até você compreender a profundidade que tem tudo isso. Aí você pode entrar no versículo 3, aí ele diz o seguinte: esse verbo da vida que nós tocamos, que nós apalpamos, essa vida que foi manifestada a nós,
Ele diz assim: o que temos visto e ouvido dele, anunciamos também a vós outros. Ou seja, vocês devem fazer parte de toda esta realidade, na qual nós participamos. Só que vocês, que eu estou falando aqui nesta noite, através do apóstolo João, somos os mais privilegiados do que talvez João. Não, João também foi habitado pelo Senhor, né? Tanto externamente, quando Jesus estava aqui em carne, como depois espiritualmente, que o Espírito desceu e trouxe toda a realidade da divindade. Então João também foi um grande privilegiado. Então nós temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. Esse a vós outros aqui, sabe quem é, irmão? É você, é eu. A vós outros, para que vós igualmente, nem mais nem menos, vós igualmente mantenhais, a comunhão tem que ser mantida, mantenhais comunhão conosco. Mantenhais comunhão conosco. Espera um pouquinho, aqui tem algo aqui que parece meio estranho. Conosco quem? João não estava sozinho ali na ilha de Patmos, exilado? De quem que é essa voz aqui, irmãos? A voz do Espírito, através de João. Qual é o anelo do Espírito aqui? Ele tem nos levado para a Trindade. João 16, verso 13, fala que o Espírito ouviria tudo, viria, ouviria e nos anunciaria. Então, comunicou para João, que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, agora irmãos, entenda isso como uma palavra do coração do Espírito, do próprio Espírito Santo de Deus. João é apenas um instrumento que escreveu isto, mediante a sua revelação que recebeu do Pai, do Espírito. Igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ele, o Espírito, tem nos chamado para mantermos a comunhão com quem? Com a Trindade Santa. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E agora ele vai dizer o seguinte no versículo 4: estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja plena, seja uma alegria completa. Nós só poderemos ter uma alegria plena e completa quando nós desfrutarmos de uma íntima comunhão com Deus Trino, esse Deus de amor. Irmãos, quando este perfeito amor invade o nosso coração, sabe o que acontece, irmão? Você não vai temer mais nada nem ninguém. A tua vida será motivada pelo amor. Você vai morrer pelo amor, vai viver pelo amor, você vai batalhar pelo amor, vai retroceder pelo amor quando o amor disser que não, porque a palavra fala, aí um pouquinho mais adiante, que capítulo 3, verso 15, 15 não, todo filhinhos, me ajuda aqui, capítulo 4, versículo 15, o perfeito amor lança fora todo medo. Me ajuda aqui a encontrar, irmãos, por favor, eu esqueci onde é que... 4:18, muito bem, olha aqui. Então este amor vai invadir o nosso coração. Então, eu vou ler o 17 também. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que, no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. O perfeito amor aqui é Deus, irmão. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, irmãos, quando alguém reivindica algo de Deus, guarde bem isso, quando alguém reivindica algo de Deus, algo talvez que Deus não prometeu, isso não é fé, isso é presunção. Agora, você pode reivindicar aquilo que Deus prometeu. A vida, começa com uma vida,
Devemos avaliar se a vida está em nós, esta vida que é uma vida eterna, porque, irmãos, a fé que procede da vida, que é a própria vida, que é a própria graça, a fé que é poderosa, quando nós a temos, primeiro somos totalmente inflamados com o amor de Deus, que lança fora todo o medo. Então a fé se torna para nós uma fé poderosa, e a fé, ela vai rir de todas as impossibilidades, ela vai rir. Olha que tamanho de montanha, olha um exército. Quer saber por que Davi era um grande vencedor? Davi, ele olhava para quem? Ele olhava para o Senhor. Davi, ele cria no Senhor, ele sabia quando tinha que se retirar. Ele passou um dia inteiro sendo amaldiçoado por Simei, sendo xingado, e até os soldados de Davi, o capitão, falou: olha, quer que eu passe à frente, corte a cabeça desse cão morto? Disse: não, se o Senhor está usando ele para me provocar, para me amaldiçoar, que deixe. E aí ele escreveu um dos salmos mais lindos, talvez de toda a Bíblia, o Salmo 63. Puxa, que lindo aquele salmo, irmão. Então, por que Davi era assim? Davi, irmãos, não tinha nenhum temor de nenhum exército, porque ele sabia que Deus era com ele. Então ele consultava o Senhor em primeiro lugar. Devo subir? Deus disse: sobe, que eu lhe entregarei nas tuas mãos. O problema nosso, irmãos, é que nós fazemos as coisas sem consultar o Senhor. Você e eu, se agirmos dessa maneira, nós sempre vamos quebrar a cara. Irmãos, como que Deus pode ser conosco se nós, então, profanamos o Senhor por qualquer coisa, talvez por um prato de lentilha? Naquela época era lentilha, né, de Esaú, mas hoje as pessoas trocam talvez por um churrasco, talvez trocam por uma festinha tão passageira, que não tem nenhum valor, nenhum significado, né? São coisas transitórias. Mas quando nós olhamos para o Senhor, nós vamos reivindicar aquilo que Ele já prometeu. Nós vamos batalhar as batalhas do Senhor, porque nessa peleja nós não teremos que pelejar, mas o Senhor pelejará por nós. Mas nós temos que ir para a batalha. Olha aqui, irmãos, o Salmo 27. Olha que lindo salmo. Salmos 27. Um salmo de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então, a fé, irmão, sempre vai rir das impossibilidades, bradando: vai dar certo, porque o Senhor disse e Ele não pode mentir. Então, Davi, ele disse assim, olha que coisa interessante, irmão: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo, irmão? Esse de quem terei medo aqui envolve tudo deste mundo, porque Davi, não que ele está se colocando acima disto, embora a ideia é, porque primeiro não começa dizendo Davi, né? Davi, filho do Senhor. Não, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Se o Senhor é a minha luz, se Ele é a minha salvação, de quem eu terei medo? Só que esse Senhor, que é minha luz, minha salvação, Ele é o nosso Pai. Veja que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Então, ele continua dizendo: o Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? O Senhor é o dono da vida, a fortaleza da minha vida. Ele cria a partir do nada. E aí ele fala no versículo 2, isso vai ter, irmãos, vai acontecer na nossa vida, quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Isso aqui, irmãos, não como é que chama aquela palavra? Parecido com hipotética. Isso aqui não é
Esqueci a palavra agora, que está aqui, mas não sai. Isso aqui não é utopia, isso aqui é realidade espiritual. Se estourar uma guerra contra mim, ainda assim terei confiança. Agora, vejo que Davi, diante de tudo isso, ele pediria ao Senhor: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. E agora, irmãos, é um salmo tão precioso. Olha a confiança de Davi: pois no dia da adversidade, esse dia vai vir sobre nós. Nós temos, talvez cada semana ou cada mês, um dia de adversidade, como tem dia de casamento, de aniversário, tem dia de um monte de coisas, mas tem dia de adversidade, tem dia de angústia para os filhos de Deus, né? Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão. Aqui, pavilhão é o sentido de proteção. No recôndito, ou seja, na sua habitação, porque nós morremos e a nossa vida está escondida, recôndito, em Cristo. Percebe? No recôndito do seu tabernáculo, da sua morada. Onde é a morada de Deus hoje, irmão? Claro que Ele habita em nós, mas o Pai habita no Filho, o Filho habita no Pai. Então, no esconderijo do seu tabernáculo, me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora vai ser exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei. Que sacrifício maravilhoso esse aqui, né? Cantar em meio às tribulações. E aí, irmãos, ele diz assim, versículo 8: ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Aqui a ideia é a face. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face, nem rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuse, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Irmãos, eu não sei porque que nós temos tanto medo. Por isso que eu digo para vocês o seguinte: precisamos de conhecer o Senhor, precisamos viver uma vida relacional com Ele, para que o Espírito forme Cristo em nós, porque cristianismo é não mais eu, mas Cristo vivendo em mim, irmão. Ele quer atuar em nós, operar em nós, agir através de nós. Nós vamos agir, mas porque Deus vai agir em nós. Todos os nossos corpos, Paulo fala em Romanos 6, devemos oferecer a Deus os nossos membros, ao Senhor, agora para servir a justiça, para ser servo da justiça, servos de Cristo, o Senhor, justiça nossa. Então, irmãos, nenhuma das suas promessas Ele vai deixar cair por terra. Tem que ir em 1 Reis, olha que texto lindo, 1 Reis, capítulo 8, versículo 56, vamos verificar aqui como que este Deus, Ele é fiel. 1 Reis 8, versículo 56, olha aqui, vamos ler alguns versículos, uns 3, 4 versículos mais aqui para nós encerrarmos. Olha o versículo 56 que diz assim, primeiro livro dos Reis, capítulo 8, verso 56, bendito seja o Senhor, que me deu repouso, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que prometera, nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas feitas por intermédio de Moisés, seu servo. Irmãos, nenhuma das suas promessas falhou. Sabe por que não falhou? Porque Ele é o Deus fiel. Abra aí em Deuteronômio capítulo 7, versículo 9. Deuteronômio, vamos entender que Ele é este Deus que é fiel, e a sua palavra para nós é uma palavra fiel.
diz assim a palavra do Senhor. Versículo 9. Deuteronômio 7, verso 9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus. Olha que palavra linda agora, irmão. O Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Essa palavra aqui, ela traz para o nosso coração uma segurança tremenda, que diz assim, que saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, Ele é Deus, o Deus fiel. Então, Ele colocou em nossas mãos, ou pelo menos fez, com que a sua palavra chegasse às nossas mãos. Saiba, creia que Ele é fiel e que a palavra dele vai se cumprir, e nenhuma das suas palavras vai deixar de ser cumprida. É impossível, irmão. Olha no Salmo 33, versículo 4. Aqui temos uma preciosa declaração mostrando o tamanho da sua fidelidade. Salmos 33, versículo 4. Diz assim: porque a palavra do Senhor é reta, ela não tem curvas, ela é reta. Fala da retidão que Ele é, porque fala da palavra dEle. E todo o seu proceder, todo o proceder da palavra do Senhor é fiel. Então, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu procedimento é fiel. Então, Deus não vai, muitas vezes, rebaixar a sua palavra. Por isso que Paulo diz assim: nós não somos como muitos que mercadejam a palavra de Deus. Não podemos rebaixar a palavra de Deus, vender ela mais barata. Se Deus diz que é assim que tem que ser. Ah, mas eu não concordo. Você pode discordar, irmão, mas eu fico com a palavra de Deus. Aqui não vai ter erro, aqui não vai ter engano, aqui não vai ter ilusões. Aqui vai ter sempre convicção, certeza e confiança. E como o Senhor, Ele ama quem confia nele pela sua palavra, pela sua verdade. Então, uma maneira de a gente nos apropriar. Isaías 49, versículo 7, tem aqui um versículo, irmãos, que ele é maravilhoso, mostrando o quão fiel é o nosso Deus e Pai. Isaías 49, versículo 7, que diz assim a palavra, olha que texto maravilhoso. Isaías 49, versículo 7, diz assim: assim diz o Senhor. Irmãos, isso é tão gostoso. Profetas puderam escrever isso, porque eles reconheceram que tudo que eles escreveram era o Senhor soprando em seus ouvidos. E eles profetizavam, mas profetizavam a palavra do Senhor e também escreviam, para que a palavra que eles profetizavam não caísse por terra, porque a palavra do Senhor não pode cair por terra. A palavra desses falsos profetas cai por terra. Quantas vezes a gente vê pessoas machucadas vindo conversar com a gente: ah, o pastor revelou na minha vida e profetizou na minha vida e até hoje não aconteceu, aquela coisa toda. Meu Deus, só que tristeza, palavra de homens, né? Então aqui, irmãos, diz assim, versículo 7, assim diz o Senhor, o Redentor e Santo de Israel, ao que é desprezado, ao aborrecido das nações, ao servo dos tiranos: os reis o verão, e os príncipes se levantarão, e eles te adorarão por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que te escolheu. Do Senhor que é fiel. E a sua fidelidade dura para todo sempre. Ele fala em 2 Timóteo 2,11, fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Fiel é esta palavra. Se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Agora, essa palavra não vai ser fiel para aqueles que não creem como está escrito. Ah, eu creio de outra forma.
Então a palavra de Deus não deixa de ter uma característica ou vai denotar para ele fidelidade do Senhor. A Bíblia diz, se você ler o Salmo, você vai encontrar que a fidelidade dele é de geração em geração. O mesmo Deus da paz vos santifica em tudo. 1 Tessalonicenses 5, 23, 24. Vosso espírito, alma e corpo. E o verso 24 diz assim, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. E para nós encerrarmos esse tempo, irmãos, 1 Coríntios 1,9, a palavra de Deus diz assim, fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, queridos. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, obrigado, Senhor, pelo tempo que passamos aqui lendo a Tua palavra. Pai, mas em todo o tempo Teu Espírito tem nos levado para Ti, porque toda a palavra tem a procedência em Ti, no bendito Verbo que veio até nós em carne, e cumpriu tudo por nós, e fez tudo por nós, e foi para a cruz, agora voltou em nós, para que nós, na dependência dEle, possamos dar prosseguimento aos Teus desígnios, para com os Teus aqui na face da terra, Pai. Continua nos edificando, se revelando a nós, se dando a nós, nos despertando, Pai, o nosso coração, a nossa mente. Leva-nos para aquele que é perfeito, Pai, para que nós nele sejamos aperfeiçoados a cada dia. Obrigado pelo tempo de compartilhar da Tua palavra e que ela não volte para Ti vazia, mas faz aquilo que lhe apraz e prospere para a qual foi designada. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém.